Queridos, uma boa noite. Eu fui informado pelo pastor Nelson que o microfone da unção é o preto. É o verde? É o preto. Valeu, pastor. Ó a diferença. Percebeu a diferença? Não? Imagine se ligar. A hora que ligar, você vai ver só a diferença. Ele vai colocar lá. É esse? Tiraram minha unção depois da minha piada. Matou a minha piada. Som. Estão me ouvindo bem? Então eu vou começar tudo de novo, porque agora eu já estou com o microfone correto. Boa noite, queridos. Eu tenho que começar de um jeito. Primeiro, a minha gratidão. Eu saí de lá de Jacareí para te explicar a minha gratidão. E aí nós saímos de lá, Luciana, amor, umas 5 horas. E vim que foi uma delícia. Peguei aquela Ayrton Senna e me senti o Ayrton, né? Fui embora. Aí quando caí no Rodoanel, ainda estava com ar de Ayrton Senna. Aí, quando eu vim para cá, que começou a chuva e o trânsito, e aí foi outras fases do Ayrton, né? E aí eu fiquei pensando em você. E falei, como que é enfrentar um negócio desse? Com chuva, todo dia, numa sexta-noite, para vir para a igreja, e eu pensei assim, que bênção que é uma honra estar aqui na sua frente. Então, a minha gratidão pelo esforço que você fez, e eu sei que a gente vem para a igreja para buscar a Deus e como resposta à busca dele. Mas eu também sei que é muito mais legal quando você chega e tem um monte de gente perto de você. Dá uma endorfinada, não dá? Não é assim? Quando você chega assim, um amigo está lá, você escolhe o lugar para sentar conforme a pessoa que já está sentada. Quando alguém te trouxe, quando alguém recebe, depois de um trânsito desse, é muito bom. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, que bom, você foi muito esperto hoje. Foi muito inteligente. Você foi inteligente. Isso é muito legal. A minha gratidão também é para a Renata, que a gente está conversando desde quando, Renata? 77, 78? Desde, eu acho que foi 2021? A gente estava de máscara ainda e tudo isso e tal, esse negócio que não passa. E a gente começou a conversar e o nosso primeiro movimento foi a Semana Santa, né? E que aí eu nem sabia que na Semana Santa o outro ia cingir meu lombo e ia me mandar para outro lugar. Mas deu certo, eu fiquei feliz da vida, mais feliz ainda quando encontrei minha tia que está ali. Que bom vê-la, né? Muito bom. Meu primo Hudson que está ali também, minha família que me acompanha, o pastor Nelson, que ele é uma lenda por onde ele passa. E é muito bom encontrá-lo, né? Não, pastor, você consegue construir um bom nome, né? E glória a Deus, né? Glória a Deus. Falasse mal de você, eu não estava comentando nada. Isso é muito legal, encontrando aqui, estou vendo os rostos conhecidos, bastante ali. Bom vê-lo, amigo. Bom vê-los. E a gente vai passar um final de semana juntos, amanhã, de manhã estaremos juntos também, no domingo. E aí, a gente está nunca, a gente chama de final de semana de oração, e eu não sei se já deram outro nome para esse tipo de coisa. Mas eu gosto de um final de semana de oração, porque quando a gente vem para a igreja num final de semana de oração, o que a gente faz? A gente ora. E é muito bom que desde a hora que a gente esteja aqui, muitas orações já foram proferidas na certeza de que Deus tem respondido. Amém? Pensando nesse amém gostoso que eu vi, eu queria ensaiar uma coisa com vocês, para dar certo no final de semana. Eu não tenho uma forma de falar e eu gosto de interações. E eu, como você sabe, trabalho na Rede Novo Tempo e uma câmera não interage. Então eu vim para cá para relaxar. Para poder fazer tudo que eu não posso fazer, porque se faço pergunta retórica, e o câmera fala. Então é legal, vamos ensaiar um negocinho, porque eu acredito numa coisa, a gente tem que confirmar as nossas crenças. Então se eu falar um negócio que você crê, você diz amém, tá bom? Se você crê muito, você diz um amém mais forte. Jesus vai voltar. Amém. Jesus vai voltar para buscar você. Amém. E você está na alegria, se não está, vai estar daqui a alguns instantes, de que quando ele voltar para te buscar, você vai olhar para ele e falar, era dele que eu falava. Você não vai nem terminar a frase e já vai estar subindo. Amém? Amém? Amém. Jesus morreu pelos seus pecados. Amém? Amém? Agora vamos fazer isso de uma forma musical, então. Eu vou começar e você termina. Ou melhor, você continua comigo. Eu quero ser... Conhece? É bem antigona. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Se crê, canta forte.
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Se crê e quer, diga amém. Amém. Você prestou atenção no que você falou? Já viu um vaso na mão do oleiro? Já viu? Eu cresci em Tatuí. E se existe uma coisa que tem em Tatuí, é olaria. Muitas. Não sei se alguém conhece Tatuí aqui. Muitas. E lá você tem o privilégio de ver algumas coisas. A terra de Tatuí é muito argilosa, né? Então, quando a minha família chegou em Tatuí, tinha 32 cerâmicas e olarias. Só que o ver um vaso na mão do oleiro alterou a minha ideia dessa música aqui. Porque quando fala assim, quebra a minha vida e faz de novo, qual é a cena que você desenha? Pega e jogando no chão, né? Pau! Quebrando. Só que se jogar no chão, como é que ele vai fazer de novo com esse plaque? Porque ele não vai fazer de novo com Super Bonder. Quando um vaso está na mão do oleiro, o vaso está cheio de água. Muita água, porque o vaso na mão do oleiro é um vaso mole. A argila mole, é uma massa mole. Então, quando você pega uma massa mole e joga no chão, a última coisa que você imagina racionalmente que vai acontecer é ela quebrar. Você trabalha com massa, você sabe disso. Você pegar uma massa, qualquer massa, mole, joga no chão, ela quebra? Não, ela não quebra. Ela amassa, ela fica pior do que estava antes. Quando um oleiro quer fazer um vaso de novo, ele não quebra a massa. Ele tira o vaso daquele torninho redondo, leva para uma plataforma limpa, sem partícula, e bate nela. Muito. Dá muito soco, muita pancada. Porque nas mãos do oleiro, o vaso só vai ter um problema se ele tiver partículas ou bolhas. Porque se tiver uma bolha, assim que ele for por forno, a bolha vai dar pressão, aquela massa de ar vai expandir e vai quebrar o vaso no meio. Então ele tem que tirar todas as bolhas. Mas o processo é violento, viu? É muita pancada. Ele leva mais tempo dando pancada na massa do que fazendo o vaso de novo. Porque quando ele tira tudo e põe aí, coisa de minutos, ele termina o vaso. Mas para deixar a massa boa, quebra a minha vida e faz de novo, não é um momento. É um processo que envolve muita pancadaria. É como você lidar com maus hábitos. Maus hábitos a gente não joga pela janela. A gente vai no pontapé fazendo descer a escada, degrau por degrau. E se você vacilar, ele sobe de novo. Não é assim? Quando você fala, Senhor, quebre a minha vida e faça de novo, você precisa de uma coisa. Mansidão. Eu queria que você tivesse isso bem firmemente na sua mente para cada palavra que eu vou dizer esse final de semana. Para que você seja transformado, você precisa ser manso. Eu vou definir o que é mansidão. Mansidão não é a sua capacidade de dizer não ou sim para você. A sua capacidade de dizer não ou sim para você mesmo e sua vontade são domínio próprio. Mansidão é a sujeição de dizer sim para Deus. Não é autocontrole, é submissão a um controle do alto. Deus falou assim, eu vou mudar você, eu vou transformar você. Aí você pergunta como? E ele responde, o como não é da sua conta. Como é minha conta. Mas Senhor, aquela pessoa virou um novo ser em 3 semanas. O plano, você pediu para Deus colocar na sua vida o plano dele, para a vida dele ou seu? Porque Deus não faz planos por atacado. Ele vai colocar em curso aquele plano que ele tem para você. E no plano que ele tem para você, envolve coisas que não tem para mim. Porque o quebrar de novo é isso aí. Não é plau e coloco o Super Bonder. É transformar aquilo cheio de partículas, tirando as partículas. Mas existe uma confiança naquilo que Deus faz de correto na sua vida. Você me entende, sim ou não? Você deseja, sim ou não? Esse processo é sobrenatural, você me entende? Mansidão também é um resultado daquilo que Ele faz, porque só Ele te torna manso. Eu estou falando isso porque eu gostaria de, nesse primeiro momento, orar com você mais uma vez, pedindo especificamente isso. Deus nos atendeu nos trazendo aqui, Deus nos atendeu nos abençoando, Deus atendeu a oração colocando palavras, me trazendo. Eu creio que Deus atendeu a oração do pastor quando ele falou, ele vai falar, e eu tenho nessa confiança de dizer. Mas eu queria que acontecesse isso, porque você nunca vai conseguir isso por esforço. Você nunca é manso por esforço.
A mansidão é um dom do Espírito que precisa acontecer agora, diante da palavra. Crê e quer, se sim, diga amém. Pai querido, eu vou disparar umas flechas agora. E o meu pedido a Ti é que o Senhor acerte os alvos. Dá no Senhor uma submissão, uma sujeição à autoridade, ao poder transformador da Tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor já falou. E no primeiro momento que a gente conhece de Ti, abrindo a boca nessa terra, foi a terra que surgiu. O Senhor falou e um defunto saiu andando, vivo. O Senhor fala e cego vê, o Senhor fala e aleijado anda. Então fale, Senhor, e que as coisas que acontecem quando o Senhor fala, aconteçam aqui também. Em nome de Jesus, amém. Alguns de vocês, você conhece a cidade de Campinas? Sim, sim? A cidade de Campinas tinha uma rodoviária velha, que parecia o castelo de Grayskull. Era horrível, totalmente escura, um labirinto. Você entrava numa porta e você achava que saía na outra, você dava uma volta e saía na mesma porta que entrava, era muito ruim. Eu ia muito para a cidade de Campinas quando eu era bem mais jovem. Um dos momentos é inesquecível para mim, porque eu estava lá e eu morava em Tatuí, e na cidade de Campinas eu tinha que voltar para casa e o último ônibus era às 18h30, 6h30 da tarde. Perdeu só no outro dia. Eu estava num ônibus municipal, olhando o relógio, não vou chegar, aquele trânsito de Campinas, e aí eu cheguei na rodoviária exatamente às 6h20. Levei 5 minutos para chegar no guichê, para comprar passagem. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi no guichê foi uma placa, um papel de um A4 escrito assim, venda de passagens, e até 5 minutos antes. E aí eu cheguei, olhei para a moça, eu falei para ela, eu preciso de passagens para Tatuí. Ela falou assim, venda de passagens só até 5 minutos. Eu falei, não, porque eu só vou pegar esse ônibus amanhã se você não me vender essas passagens. Ela falou, você não vai pegar nem hoje e nem amanhã. Eu falei, mas eu falei, se você me vender, eu pego. Mas ela falou, são 5 minutos, já perdi um com você. E ela falou, não, eu não vou te vender. Eu falei, você sabe por que essa placa está aí? Não é porque a gente é má, é porque leva mais que 5 minutos para chegar lá na plataforma. Então, estou evitando que você perca seu dinheiro. Eu falo, mas deixa que eu assumo perder meu dinheiro. Se eu perder o dinheiro, ela falou assim, você vai perder o dinheiro e vai voltar fazendo o que todo mundo faz. Vai voltar aqui bravo e cheio de razão. Eu falei, mas me vende. Ela falou, vou te vender só por causa disso. Você vou vender, você vai perder o seu dinheiro, mas quando você chegar aqui, você pode vir com toda a braveza do mundo, que eu não vou nem falar com você. Pode ser? Eu falei, pode. Me vendeu as passagens. 4 passagens. Está com 4 pessoas. Só que aí agora não é mais uma questão de ir para casa. Era uma questão de não ter que encher a cara para voltar, porque não podia passar uma vergonha daquela. Era uma questão de honra. E desci correndo, voando. Hoje eu teria perdido, mas há 20 anos atrás eu pegaria. E quando eu estou descendo para os últimos lances da escada, eu já vi o ônibus andando. Quem me veio na mente? A minha mãe? Não, a mulher lá do guichê do ponto de ônibus. E eu corri e fui atravessando a plataforma por outra plataforma. Correndo. Cheguei assim, dei a volta por trás do ônibus, porque dentro da rodoviária ele tem que andar devagar, né? E aí eu passei e parei na frente do ônibus, joguei as malas no chão, abri os braços e o motorista deu aquela buzinada, pã, e agora já era, mico pago à vista, vou ficar aqui. E ele buzinou, deu farol, buzinou, eu mostrei as passagens, não vou sair, eu tenho que pegar o ônibus. E ele fez um sinal para mim, tipo, e deu seta de que ele ia encostar. Aquele sorriso que é uma mistura de, ainda bem que isso acabou, com uma cretinice de que consegui. E ele andou um pouquinho, encostou na plataforma, não lembro que era o número, se era 17 ou 22, sei lá qual era, ele encostou a plataforma assim. E quando ele encostou, tinha uma fila naquela plataforma, porque o ônibus estava chegando. E quando ele encostou, eu bati a cabeça, fui até o final da fila, e agora haja coluna, haja lombar e haja pescoço para não levantar a cabeça nas próximas 3 horas. E eu entrei, eu paguei porque o ônibus estava chegando, dava tempo. Gostou, né? Porque não é você. Mas essa não é uma história minha. Em outras proporções, por personagens e objetos, essa tem sido, desde Caim, a história do mundo. Em algum momento você já fez isso. Isso não é uma ofensa, isso é uma constatação. Porque eu vou dizer algumas frases e a sua resposta vai confirmar essa risada que você deu ao meu respeito.
Você já procurou Jesus alguma vez na sua vida? Sim ou não? Em quem faz você pensar que Jesus pode ser achado? Nunca nenhuma pessoa na história da humanidade procurou Jesus, embora tenha tentado. Toda a história da humanidade, desde aquela primeira mordida naquele fruto, foi de Jesus procurando você. E muitas vezes nós olhamos e falamos, o que eu faço para ir para o céu? Você não vai para o céu. Se você não for buscado, você não chega até lá. O Jesus que te leva para o céu te encontra aqui. Você não vai subindo enquanto vai se preparando. Alguém aqui já se batizou? Não, absolutamente nenhuma pessoa aqui se batizou. Todas as pessoas que eu conheço que passaram por isso foram batizadas. Mas você pode acrescentar isso para muitas outras coisas. Você já se arrependeu? Nenhuma pessoa da história da humanidade já se arrependeu. Se o arrependimento foi genuíno, é porque o Espírito Santo arrependeu essa pessoa. Isso é história, mas quando nós saímos daqui e começamos a pensar no que nós falamos, pensamos, e na razão do nosso desespero, a gente está correndo atrás de um Jesus que veio atrás de nós. Ele procura você. Portanto, todas as suas ações em relação a Jesus foram de respostas. Todas foram respostas. Há um vício nosso no paraíso da frase pronta que pode estar ajudando a você perder a paz. Eu vou dar mais um exemplo. Se você estiver sem GPS, sem um mapa, caminhando por uma estrada nova, um percurso novo, e de repente você se perdeu, o que você faz? Faz o que todo mundo faz. Volta e pega de novo o caminho que você está acostumado a fazer. Não é assim? Nós fazemos caminhos muitas vezes percorridos. E isso é uma realidade para a Bíblia. Se eu começar a dizer algumas coisas aqui, por exemplo, o senhor é meu pastor, completa. Nada me faltará. Eu chuto que um percentual muito grande dos que estão presentes aqui aprenderam esse texto antes de aprender a ler. É bem provável, não? Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente aprendeu esse texto antes de aprender a ler e isso tem nos gerado muita dificuldade. Se você crê que o Senhor é seu pastor e nada te faltará, diga amém. Nunca te faltou nada? Vamos colocar um nível de sinceridade cristã. Nada te faltou? Eu falo com cristãos que bordaram isso no pano de prata, mas estão chorando por um filho que está faltando. Eu já falei e conversei com cristãos que tuitaram isso a vida inteira, que escreveram, e está faltando dinheiro na carteira. Já faltou saúde. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Era uma frase de João Batista. O que faltou para ele foi o pescoço. Isso é uma realidade? Sim ou não? Sim, por isso que o centro do texto é a parte que a gente não decora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Há um risco no paraíso da frase pronta bíblica, onde as frases vão se juntando e a gente não olha que aquela porção de frases juntas é um necrotério. Não é porque tem partes de um corpo ali que tem vida. Isso é real. Vamos pensar em Jonas. Quando você pensa em Jonas, qual é o grande momento da história? O peixe. O peixe é citado 4 vezes. Deus é citado 33 seguidas. Mas a gente acha que o grande desafio é explicar como é que um homem para no peixe. Mas o desafio é muito maior. É outro. É um ser humano dotado de liberdade que Deus chega para ele e fala, vai para Nínive. E o ser humano fala o quê? Não vou. E o que Deus fala? Vai sim. Não vou, eu vou morrer. Não vai morrer também. Não vou morrer, então não vou pregar. Vai pregar, mas vou pregar que eles vão morrer. Não, eles vão se salvar. Então eu vou ficar aqui na sombra. Não tem sombra também. Todo mundo obedece a Deus. Até o verme, a planta, o barco, a tempestade, o vento. Menos o servo de Deus. Ele é o único que desobedece o tempo todo. Esse é um grande desafio, porque você fala assim, Senhor, eu sou livre. Aí Deus fala, eu também sou livre. Mas, Senhor, eu tenho liberdade para tomar decisão. E Deus fala, eu também estou decidindo. Isso é um desafio? Enorme desafio, mas é um desafio que a frase pronta não dá. Eu vou começar um agora, que está na minha frente aqui. Porque Deus amou o mundo, vai. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha
A vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Para Deus, quem é a pessoa mais importante que existe? Responde para mim. Responde que eu não escutei. Quem é a pessoa mais importante que existe para Deus? Essa é a primeira vez que você está escutando isso, falando isso? Se sim, levanta a mão. Primeira vez que você crê e ouve que você é a pessoa mais importante que existe para Deus? Quem já cria nisso, levantar a mão. Então vamos conversar sobre isso? Vamos. Evangelho de João, capítulo 3. Já achou? João 3? Amém? Vamos combinar assim? Que daí eu espero. Havia entre os fariseus 3:1 um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A gente vai ter uma luz enorme em cima desse texto quando a gente descobrir aqui, ou pensar um pouquinho no que significam algumas coisas nesse texto. Primeiro, o que é fariseu. Segundo, o que é rabi. E terceiro, o que é sinal. Está comigo? Primeira regra para você ter um mergulho gostoso na Bíblia, de modo que ela te edifique, é contexto. A segunda regra que faz com que fique bem melhor é contexto. E a terceira é contexto. Se nós seguíssemos essas três regras, nós teríamos bem menos problemas e bem menos dificuldades. Contexto. Põe contexto. Sempre contexto. E aí eu vou dizer uma coisa para quando você estiver estudando sozinho. As pessoas que escreveram a Bíblia são seres humanos. E aqueles seres humanos, sabe aquele ser humano que você conhece, que tem umas palavras que são as palavras preferidas dele? E que ele pode falar um monte de coisa, mas para ele aquela palavra tem esse significado? Eu tenho um cunhado que gosta da palavra emblemático. Ele gosta de falar emblemático, mas emblemático não tem a ver com emblema. Emblemático é uma coisa que é um significado que ele deu para a palavra emblemático, entendeu? Então, quando ele fala emblemático, a gente pensa numa outra coisa que não seja emblemática. Já conheci um aluno que gostava de falar aliás. Mas aliás, para ele não tem nada a ver com o que você já pensou. É para ele. Na Bíblia não tem esse exagero. Mas quando João, por exemplo, fala verbo, só ele usa daquele jeito. Então, quando vê a expressão verbo que João usou, procura quantas vezes ele usou isso, em que contexto, porque ele está dando um significado específico. Me fiz compreender? Sim ou não? Quando João fala assim, por exemplo, sinal. Quando você pensa em sinal, o que a gente imagina? Um ícone, uma indicação, não é? Ele gosta de falar de sinal da mesma maneira que ele gosta de falar aquele a quem Jesus amava. Ninguém fala assim, só ele quando ele se refere a ele mesmo. E ele usa a palavra sinal para te dar uma indicação do que ele quer dizer no livro. Deixa o dedo aí, em João 3, e vá lá para o finalzinho de João, só para a gente ver como é que é isso, e a gente vai entender por que Nicodemos fala essa palavra, e por que João escolheu colocar essa conversa com essa palavra. Lá para o final do Evangelho de João, capítulo 20, verso 24. Você achou? Fala, achei. Ora, Tomé, que você já conhece a fama dele, um dos 12, chamado Dídimo, que quer dizer que ele podia ser um irmão gêmeo de alguém, não estava com eles quando Jesus veio. Nós estamos falando de um contexto onde Jesus já está ressuscitado. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. O que Tomé está sendo? Descrente, incrédulo, rebelde? Vamos botar umas colheres de honestidade. Ele está sendo racional. Se você pegar uma pessoa e colocar ela numa cruz, e ela disser assim: Pai, tuas mãos entrego o meu espírito, e alguém chegar com uma lança, enfiar entre as costelas e jorrar a água, você não vai concluir nenhuma outra coisa que não seja essa pessoa morreu. Ele não estava lá na frente da tumba. Ele não estava lá. E Jesus foi colocado numa tumba. E ele sabe que crucificados nem enterrados são.
e sabe que uma vez que uma pessoa morre, você não vai encontrar com ela na rua. Aí me chega os discípulos naquele momento de tensão emocional enorme, e ele não confia no relato. Ele fala, se eu não ver, eu não acredito. Mas Tomé tem uma outra coisa na cabeça. Porque se ele falasse assim, se eu não ver, eu não acredito. Ele fala, eu preciso tocar, porque eu quero saber se é ele. Não é só um ressurreto. É ele ressurreto. Mas tem uma outra coisa na cabeça dele. Se de fato eu encontrar com ele ressurreto, é porque não é um ser humano ressurreto. Porque todos os ressurretos que eu conheço, foi Jesus que ressuscitou. Se ele se ressuscitou, ele não é um ser humano. Ele não é igual a ninguém. Se ele se ressuscitou, é demais. Continua o relato. Verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E logo lhe disse, Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé. Uma pausa de novo, mais algumas colheres de sinceridade. O que Tomé deveria ter dito se essa história fosse comum? Meu Jesus, não acredito que é você. Que saudade, vem aqui e me dá um abraço. Pensa que reação a gente teria ao encontrar um parente amado ressurreto. Olha, eu estava tanto querendo dizer que eu te amo. Desculpa, vem aqui e me dá um abraço. Qual é a resposta de Tomé? Senhor meu, e o que mais? E Deus meu. Ele olha e fala assim, é verdade tudo que você disse. Você é Senhor e Deus. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Creram no quê? Creram que Ele é Deus. Quem não viu e creu que Ele é Deus. Aí ele diz, não sejas incrédulo, mas crente. Quando Jesus define crente, ele define crente em alguma coisa ou define crente em alguém? Não somente em alguém, mas esse alguém tem uma característica única. Esse alguém é Deus. O que ele está dizendo é bem-aventurado você, que olhou, ouviu e creu que Ele é Deus. Ele está dizendo que a fé não é crer sem ver, somente. Você pode somente crer sem ver, mas não existe crer sem ouvir. Vou repetir. Fé é definido assim, de crer sem ver. Mas nunca será crer sem ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas ele está dizendo aqui, João, se esforçando, que quando você está lá no seu quarto e abre a Bíblia e lê lá o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, aquela voz que fala o seu coração não é diferente em intensidade e em poder do que a voz que eles ouviram. É isso que ele está dizendo. Que essa palavra aqui, e a palavra que falou haja luz, é a mesma palavra. Bem-aventurados que não viram e creram. Você não viu, mas você ouviu. E fala, Jesus é Deus. Deus, plenamente Deus. O Jesus que de uma frase escrita no outdoor, no seu aplicativo do celular, na palavra, ou que você ouviu no podcast, é a palavra de Deus. Isso é Deus falando. E Jesus, se Jesus for chamado de revolucionário, todos os que são chamados de revolucionários têm que sair dessa categoria. Se Jesus for chamado de mestre, todas as pessoas que você chama de mestre têm que sair daquela categoria. Porque não existe mestre como Jesus. Não existe revolucionário como Jesus. Se Jesus era qualquer coisa e qualquer espaço que Jesus ocupa, não há iguais para ocupar o mesmo espaço. É isso que João está falando. E ele vai terminar dizendo exatamente isso no verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros. O que ele está falando de sinal até agora? Indicações de que ele é Deus. Muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, o Filho, é o quê? Filho de Deus. É para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome. Quais sinais? Se você ler o Evangelho de João do primeiro capítulo até o último, você vai perceber que tem uma característica dos milagres colocados em João que Jesus fez.
Jesus não toca pessoas no Evangelho de João. Todos os milagres do Evangelho de João, os 7 milagres, Jesus faz falando. O único que ele tocou foi quando ele colocou o barro no olho do menino, mas o menino não enxergou quando ele tocou. Ele enxergou longe. Você entendeu para que serve o Evangelho de João? Para você entender que Jesus é Deus e Jesus se faz através da sua, o poder dele se faz na sua vida através da sua palavra. É por isso que ele começa e termina do mesmo jeito. Qual é a primeira frase do Evangelho de João? Me ajuda aí. No princípio era o palavra, o verbo. Por isso que ele chama de palavra. Me fiz compreender? Sim, sim. Agora a gente volta lá para Nicodemos. Quem é Nicodemos e como que ele é descrito em João 3 aí? Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, ele ocupa uma categoria. Ele é um dos principais dos judeus. Ele é fariseu. Fariseu é interessante, porque a quantidade de fariseu é muito inferior à visibilidade dos fariseus. É um grupo muito pequeno para ocupar tanta página da Bíblia. Eles não eram, são muito pouca gente, mas eles estão em toda parte. E é importante, né? Por que eles estão em toda parte? Sendo tão poucos fariseus. E dentre os fariseus, esse aqui tinha 2 características. Rico, famoso, poderoso, ele é um estudante da palavra. Mais do que isso, Nicodemos é um PhD em teologia. Tinha uma característica dos principais dos fariseus, entenda isso. Hoje, quando a gente fez um exercício aqui, eu falo uma frase, você diz amém. Mas num culto, na sinagoga, quando se fala amém, você só vai falar amém se uma pessoa dessa falar antes. Por exemplo, se eu não sou pastor, não sou líder da sinagoga, e eu chegasse aqui, e essa é a sinagoga de Santo André, lá da época de Jesus, eu ia chegar aqui, e o principal ia me chamar lá no quartinho, lá na salinha, e falar assim, qual que é o sermão que você vai pregar? Aí eu vou falar, tá. Ele escutar e falar, amém, amém. E eu termino, e ele afirma, amém, amém. Esse amém, amém, na sua Bíblia está escrito em verdade, em verdade. Você não fala, o mestre da lei que confirma. Isso não é uma prática errada, é a maneira como eles se protegiam contra a heresia. E isso foi uma tradição na igreja por um bom tempo. Aliás, eu vou falar um negocinho. Sabe aquele texto lá de Paulo falando para Timóteo, que as mulheres e tal? Sabe aquele texto complicado? Eu não vou ficar falando dele aqui. Ele não está falando que a mulher não pode falar. Ele está falando que ela não pode falar naquele contexto. Amém, amém. Alguém que é o ancianato da igreja vai ouvir o sermão. Mas eles faziam isso com todo mundo. Estão me entendendo? Todo mundo tem que pregar antes para o ancianato da igreja. E eles falam amém, amém. Para você lembrar um outro contexto, Jesus entrou na sinagoga. E quando ele entrou, deram a Bíblia para ele pregar. Ele pregou e falou, em verdade te digo. Os anciãos ficaram enlouquecidos. Como assim você chega e já vai afirmando que é verdade? Eu que faço isso. Ele falou, examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas elas estão falando de mim. Como você que fala isso, que você está falando de mim? A Bíblia que você lê só fala de mim. Era eu sempre. Estão entendendo? Agora vamos lá para Nicodemos. Por que os fariseus estão tanto tempo na Bíblia sendo um grupo tão pouco? E eu queria que você saísse do paraíso da fase pronta por uma fase e assuma ela. Quem é esse personagem? Quem é essa figura nesse texto? Como que eu descrevo ela? Essa figura é você. Porque farisaísmo não é um fenômeno histórico da Bíblia. Farisaísmo é um traço da natureza humana. E não se esqueça disso. Porque não há nenhum ser humano que em algum momento da história não tenha tentado subir o degrau sozinho. Quem é o fariseu? É a pessoa que olha assim e fala, eu não consigo ser certo. Nós não conseguimos ser certos. Então eu vou arrumar um método, uma maneira para ser certo. Olha para mim. Você já fez uma tabelinha, uma listinha, um jeito novo, uma promessa, nunca mais faço isso, e vou começar desse jeito. Essa semana eu vou fazer assim. Nós estamos chegando em janeiro, que é o mês onde o livro de Gênesis é o mais lido na história, porque todo ano a gente promete fazer o ano bíblico, e Gênesis é garantido. E aí, no outro ano, quando a gente não conseguiu fazer isso, a gente vai criar um jeito novo de fazer o jeito velho.
Eu já fiz um monte de coisa, eu já coloquei o celular para despertar dentro do sapato, no meio da cama, que é para acordar, para orar, e não cair no desespero de botar a mão uns 10 minutinhos lá. Eu tinha que ficar agachado para tirar ele de baixo, para me convencer de que eu tinha que orar e criar novos métodos. Estou viajando, estou falando da sua vida. A gente não faz isso? E sabe qual é a pior coisa de fazer isso? Quando a gente promete e não cumpre. Os fariseus eram assim: a gente não consegue guardar a lei, então vamos criar uma lei que nos ajude a guardar a lei. Agora, por favor, se você esquecer tudo que eu estou falando, não se esquece do que eu vou falar agora. Promete? Sim ou não? Para que serve uma regra? Escreve aí. Regras existem para proteger relacionamentos. Mas as regras não fazem relacionamentos surgirem. O amor produz vida. E as regras protegem a vida. Mas não dá para inverter. Eu vou dar um exemplo melhor. Todos os relacionamentos doentes que você já teve na vida, eles adoeceram por quebra de regras. Desde o relacionamento que você tem com o seu filho, com a sua mãe, com a sua esposa, ou com a suculenta de perto da sua casa. Se você tem uma suculenta lá, ela é suculenta. Então você não pode deixar uma suculenta num lugar sem sol. Não é assim? É uma regra. Se você desrespeitar a regra, a suculenta morre. Até uma suculenta, que é um ser imortal praticamente, morre. Aquela flor, ela precisa daquele tipo de terra. Se você quebrar essa regra, o seu relacionamento com a flor vai ser doente. O relacionamento que você tem com uma TV, assim, você não põe água na televisão, porque é uma regra. Mas quando você chega na sua casa, você tem uma regra de relacionamento com seus filhos. Se eu chegar aqui que o pastor Nelson falou assim: vou pôr um apelido em você, cara. Ele falou assim: não põe apelido em mim que eu não gosto. E aí, daqui até a hora que eu fui embora, eu chamei ele pelo apelido que eu criei umas 6 vezes. O que acontecerá com esse relacionamento? Ou ele não vai acontecer, ou ele vai ser doloroso para uma das partes. Mas o que faz eu ser amigo do pastor Nelson não foi essa regra. Essa regra me faz permanecer amigo dele. E eu só vou levar a regra a sério se eu quiser ser amigo dele. Eu estou olhando ali para minha tia. Eu falo assim: que rosto lindo, né? Imagine uma pessoa de 80 anos com esse rosto. Você é um exemplo para mim. Ela fala assim: fala isso de novo. Fala isso de novo que você não chega aos 80. Mas se eu falar uma outra coisa, eu falo: tia, que sobrancelha linda. E ela sorriu, eu falei: eu vou fazer ela sorrir de novo. E agora eu comecei a falar de tudo. O meu desejo de fazê-la sorrir vai fazer com que eu leve a regra muito a sério. Está me entendendo, sim ou não? Minha filha chega para mim e fala: pai, você me ama? Te amo. E se eu não tirar nota baixa? E se eu tirar nota baixa, você me ama? Sim, eu te amo, a despeito das suas notas. Então não vou tirar mais nota baixa. Então não vou tirar mais nota alta, vou tirar só nota baixa. Não, aí você não está falando mais do meu amor. Agora você está falando do seu. Me fiz compreender? Sim ou não? Qual é a alegria de Jesus? Ver você sorrir. E qual deve ser a sua? Vê-lo sorrir também. E o que você faz para ter certeza que ele está sorrindo? Ele te disse o que te faz sorrir. E como que ele me disse? Ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Isso me faz triste. Eu não gosto disso. Se você quiser se relacionar comigo, você tem que saber o que me desagrada. E eu sou um Deus que claramente diz o que agrada e desagrada. O Deus da Bíblia, ele é claro naquilo que o agrada e o desagrada, porque ele deu um nome, e não existe outro Deus inventado que tenha dado um nome para o que o desagrada. Ele facilitou e falou: o que quer me agradar, evite uma coisinha. O que mais me desagrada é pecado. Ah, pastor, como eu faço para saber a vontade de Deus? Não peque. A vontade de Deus é que você não peque. Ó, você quer me fazer feliz? Não use meu nome em vão. Não fique fazendo da sua vida um cheque que você preenche de segunda a sexta e fica levantando para o céu para eu assinar. Eu não gosto disso. Aliás, eu levo isso muito a sério. Eu não vou ter por inocente quem fica usando meu nome para abrir porta. Fala você o que você quer fazer, se você está querendo fazer seus próprios planos. Você me ama? Então reconheça que o nosso relacionamento não é igual. No nosso relacionamento você é a criatura e eu sou o Criador. Eu sento, eu converso com você. Mas eu não nasci de um útero como você.
Eu sou seu Criador. Então, passe o tempo comigo, como uma criatura passa com o Criador. Vai ser bom para você e bom para mim. Eu sei o que fazer para te agradar. Mas nós temos um relacionamento. Olhe para mim. O que te dá vida é a graça. O que te mantém a vida é a regra. O que um fariseu não compreendeu, ele achava que o que fazia a vida surgir era a regra. Lá está Nicodemos. Agora dá para terminar. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer o quê? Qual é a palavra que ele usa aí? Você percebeu a contradição? Para João, o que é sinal? O sinal indica o quê? Me ajuda aí. Quando João usa a palavra sinal, o sinal está indicando que Jesus é o quê? Deus. E Nicodemos chama Jesus de quê? Mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Jesus não estiver com ele. E a gente lê esse texto, acha que Jesus deu uma paulada, né? Mas Jesus está respondendo a pergunta dele. A Bíblia existe para responder perguntas que nós perdemos a capacidade de fazer. Ninguém pode fazer. Ele falou assim, Jesus, eu reconheço, porque você faz umas coisas que não dá para falsificar. Ou é Deus ou não tinha como. Deus está com você. E a resposta de Jesus é, não, Nicodemos, você está falando que Deus está comigo? Não, eu sou o Emanuel. Emanuel é eu, Deus, com você. E não o que você está falando. A grande questão que eu vim fazer aqui não é se Deus está comigo, porque a sua salvação começa porque Emanuel é Deus convosco. Não é que eu só posso fazer os sinais se Deus estiver comigo. A questão é que você não vai viver se eu não tivesse vindo falar com você. A isso logo lhe respondeu o Senhor, e por favor atente para isso. Logo lhe respondeu Jesus, em verdade te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que isso tem a ver a pergunta com a resposta? É porque o reino de Deus estava acontecendo, mas o reino de Deus não é visto por quem não nascer de novo. Um homem viciado em regras, um homem viciado em moralidades, um homem que define tudo na base do certo e do errado, olhou para o reino e imaginou o reino ainda naquilo que Deus faz do lado de fora. Ele falou, se você não nascer de novo, você nem vai ver. Você fala, está achando que eu sou vindo da parte de Deus por causa disso aí? Você nem viu o reino. Aliás, você é incapaz de ver o reino, porque se você não nascer de novo, a grande questão ainda não é sobre entrar no reino. A questão ainda é que você nem viu o reino. E se você for escolher uma coisa para levar muito a sério, por favor, leve isso a sério. Volte um pouquinho de memória para um texto que Jesus falou. Bem-aventurados os limpos de coração, ele disse, porque eles verão a Deus. A palavra que Jesus aí usou para limpo de coração é bem-aventurados aqueles que não têm olhos duplos. Essa palavra exatamente que ele usou, essa expressão. Olhos duplos é aquele que consegue enxergar as coisas com foco. Mas quem está falando com eles? Não era Deus? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas alguém perguntou para essa mesma pessoa, falou, mostra-nos o Pai. Ele falou o quê? Como assim? Tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Ele, que é Deus, está dizendo, vocês verão a Deus para quem não estava vendo. Uau! Isso significa que se não nascer, você não vê. Se não nascer, Jesus fala, e para aquela pessoa cheia de poder, que só pensa em política e poder, olha para ele e ele não é nada mais do que um arruaceiro. Pode açoitar, eu não estou vendo nada. Se ele não nascer de novo, aparece um homem poderoso, o rei da Judeia, e olha para ele e fala, Jesus, eu estava esperando você, faz um negócio legal aí, porque fala que você é milagreiro. E Herodes olhou para ele e não viu nada mais do que uma pessoa excêntrica. E quantos soldados olharam e ele não era nada mais que o carpinteiro, mas o coração de todos batia por causa do poder daquele homem, mas eles não conseguiram enxergar nada. E quando Paulo pensa nisso, ele fala, se eles tivessem nascido de novo, se o Espírito Santo tivesse mostrado para eles, se eles tivessem visão espiritual, jamais teriam crucificado o Filho de Deus. Mas coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e nem chegou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto não está falando de céu. Está falando de nascer de novo para ver Jesus. E ele continua. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as coisas de Deus. Você só enxerga Deus de verdade
se nascer de novo. E não pode nem ver, quanto mais entrar. Amigo, estou querendo dizer, é que se o Espírito Santo não estiver sentado no seu lado agora, você vai ouvir sermão, e você pode cometer o pecado de falar, parabéns pastor, falou legal. Mas eu não estou falando de falar legal, eu estou falando se você vai viver para sempre ou não. É sobre isso que se trata. Mas nós falamos do Evangelho nesses termos. E as pessoas acham que é uma opção de viver melhor ou não. E Deus nunca apresentou o Evangelho como uma opção de viver melhor ou não. O Evangelho é viver ou não. Mas se o Espírito Santo não falar, a gente nem percebe, nem vê o reino. Quem não nasce de novo bate o olho em você e acha que você é definido como crente porque você se veste como crente. Quem não nascer de novo olha para você e acha que você é crente porque você come como crente. E quem não nasce de novo bate o olho em você e acha que você é crente simplesmente porque você não fala palavrão. Mas essa é uma visão farisaica do mundo. Ela não vê o reino. Ela não vê o reino. Você está me entendendo? O reino é construído em corações e novas vontades e o reino se expande, mas quem não nasce de novo não consegue perceber o reino e define tudo como uma competição. E por favor, atente porque eu vou te dizer, todas as coisas que Deus fala para você fazer são impossíveis. Não há uma coisa que Deus chegou para você fazer e que dá para fazer. Nada. Não teve uma coisa da sua vida cristã que é possível de fazer. Perdoar o inimigo é fácil ou difícil? Perdoar o inimigo é fácil ou difícil? Eu acabei de falar, prestou atenção. Não é difícil, gente. Perdoar é impossível. Você consegue perdoar uma pessoa que você nunca viu na vida, que pisou no seu pé ali no calçadão, aí você perdoa, desculpa, está perdoado. Perdoa pai. Já foi traído por um familiar, uma pessoa que você esperava fidelidade? É fácil ou difícil? Impossível. Perdão é impossível. Perdoar inimigo é impossível, porque toda vez que a gente perdoa, a gente quer de alguma forma que haja um retorno do perdão. E o inimigo não dá retorno. Você perdoa e ele continua te odiando e intencionando mal para você. Quando Deus fala para você fazer esse tipo de coisa, Ele está te propondo uma coisa que você não vai fazer. Só se você morrer e nascer de novo como uma pessoa que faz isso. Isso não vai acontecer. Pregar o Evangelho para o mundo inteiro. Fácil ou difícil? Impossível, não dá. Só as nossas incoerências já impossibilitam tudo isso. Não dá. Nasce mais gente do lado de lá do que nasce missionário do lado de cá. Todas as pessoas se converteram porque foi Deus que agiu. Como que Jesus define a gente? Paulo falando assim, você estava morto na sua transgressão e pecado. O que um morto faz? A única coisa que o morto consegue produzir sozinho é mau cheiro. Mas se você falar para o morto, que tipo de resposta você espera dele? Mas evangelho é falar para morto. É fácil ou difícil? Impossível. Sem mim? Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Que isso aqui não é uma competição onde os melhores e mais aptos chegam. Ninguém chega. É impossível. Senhor, você é bom, hein? Eu falei, não, eu não sou bom. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu não sou bom. Você está num poço de areia movediça. Eu não disse para você quais coisas você tinha que fazer para sair daí. Eu vim te tirar daí. Agora, por favor, atente. 2 versículos muito importantes para a gente terminar. Perguntou-lhe Nicodemos, verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele está sendo irônico? Daqui a pouco Jesus vai dar uma palavra dele. Ele falou, você fez teologia, não sabe lidar com ilustração? Se você fez teologia, não sabe lidar com metáfora, você fez o curso errado, devia ter feito física. Não sabe lidar com uma metáfora? Pode um homem sendo velho? Mas eu sou tentado, porque essa pergunta me emociona. Muito, muito mesmo. Porque não é Nicodemos que está falando. Não é um fariseu que está falando. É um ser humano que está falando. Isso aqui é um pedido de socorro. Pode um homem sendo velho começar de novo? Porque se Jesus aparecesse aqui, sentasse aqui e falasse assim, pode, alguém quer?
eu seria o primeiro a falar assim: Senhor, tem um monte de coisa que eu faria de novo. Porque eu não conheço um velho nesse mundo que não tenha dito essa frase assim: ai, se eu soubesse daquela época o que eu sei hoje. Isso é o sonho da humanidade. Eu dei aula um tempão na minha vida, e quando eu entrava nas aulas de religião, com aquelas criancinhas de 11 anos de idade, eu falava assim: o que você faria de novo? As crianças falavam tudo. 11 anos de idade, 10 anos de idade. Tem criança que se pergunta assim: você faria isso sim? Aquele dia ali eu tinha comprado aquele álbum em vez daquela figurinha. Não tem uma coisa. Se perguntar para você assim: você gostaria de voltar e começar tudo de novo? Você gostaria de voltar e falar aquela frase que você não falou e não sabia que era a última? Você gostaria de voltar e naquele dia ter esperado só um pouquinho? Adão, você gostaria de ter olhado para Eva e falado assim: Eva, eu amo você, eu faço tudo por você, mas só espero o pôr do sol que Jesus vai chegar e eu vou perguntar a opinião dele sobre comer esse fruto. Adão falaria assim: claro, eu gostaria de voltar uns minutinhos. Você não gostaria de voltar um minutinho e não dizer aquela frase que você disse que lhe causou um transtorno por anos? Você não gostaria de voltar um pouquinho, nunca ter experimentado aquilo que você experimentou? Tem um monte de coisa que eu gostaria de tirar da minha memória, que eu não gostaria de ter visto. Pode um homem nascer de novo sendo velho? Isso é desespero. Mas isso é o Evangelho, porque será que existe alguma coisa mais incrível para falar para o ser humano, dizer assim: você pode começar de novo. Pode sim, porque pela graça de Cristo, não importa qual foi o estrago. Sim, não importa se você tem 6 meses ou se você tem 90 anos. Essa é a maravilha da graça. Quando Nicodemos olha para Jesus e fala: dá para nascer de novo? Deus fala: dá. Dá para nascer de novo. Eu fico imaginando, olhando para Nicodemos, ele está tremendo o beicinho, fala assim: pode o homem nascer de novo? E na cabeça dele fala assim: estou zoando, mas fala que sim. Fala que sim. E Jesus fala: vou falar. Olha aqui, Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está dizendo para Nicodemos? É assim: ó, Nicodemos, deixa eu te explicar uma coisa. Quando uma girafa engravida, o que nasce daquela girafa são girafinhas. Não espere que nasça dali orangotangos. Sabe, Nicodemos? Quando um lobo engravida, uma loba engravida, não sai gatos de lá, sai outros lobos. Isso significa que todas as suas tentativas de nascer de novo vão produzir novas versões de você. Mas quando o mundo te fala: seja uma melhor versão de você, a melhor versão de você é condenada ao fogo eterno, do mesmo jeito que a velha. Porque o que é nascido da carne é carne. Portanto, se você está procurando nascer de novo no lugar errado, você não vai. Você é um cara correndo, pagando um mico para parar um ônibus que está vindo na sua direção. Porque ou ele para você entrar e vem te buscar, ou a sua corrida não vai levar você a lugar nenhum. Porque o que é nascido da carne é carne. E quando você procura a solução do mesmo lugar onde saíram os problemas, você queria, são novos problemas. Querido, você não ama. O que você faz é sofisticar seu egoísmo. É isso que você faz, você dá novos nomes para pecados novos. Entenda o que é arrependimento. Arrependimento não é quando você fica triste pelo que você fez, mas você fica triste por ser um tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. Porque quando a gente se arrepende do que fez, a gente só troca de pecado. Se você não nascer de novo, não vai rolar. Seus métodos são fracassados. E olha para mim, seus sonhos não estão dando certo? É porque são seus sonhos. Seus planos não se concretizam porque é você que está planejando. Sua vida parece frustrante porque é a sua vida. Pergunta para Jesus o que é vida. Já perguntou para ele? Fala: Jesus, o que é vida? Sabe o que ele vai falar para você? Eu sou a vida. Eu sou a vida. Senhor, eu estou tentando achar o caminho. Ele fala: não. Você não acha o caminho. O caminho que te acha. Eu sou o caminho. Mas, Senhor, eu tenho a verdade. Você nunca vai ter a verdade. A verdade é que tem você, porque eu sou a verdade. Mas, Senhor, eu quero chegar lá. Querido, ninguém vê o Pai senão por mim. Sou eu que te levo. Sou eu que te levo. Mas, Senhor, eu sou fracassado. Por isso que estamos conversando. Por isso, eu estou tentando falar isso para você faz um tempão que você é fracassado. Mas você não precisava se machucar tanto. Mas, o senhor fala mal de mim, hein? Falo. Porque você falou lá, logo no começo do sermão: quebra minha vida e faz de novo. Estou quebrando.
Estou quebrando. Negar a Jesus e aceitar Jesus envolve custos. Anota aí. Aceitar a Jesus custa muita coisa. Não aceitar Jesus custa tudo. Tudo, completamente. Ele não separa. Ele fala, eu vou fazer você de novo. E você vai encontrar uma coisa que você nunca encontrou. A alegria em mim. Porque se sou eu, todo sorriso que você der, sou eu sorrindo em você. Então você toma uma pedrada e quando você fica triste, eu sorrio em você. Sou eu em você. Eu vou dizer uma frase que vou te provocar aqui. Cristão bom é cristão morto. É isso que ele falou para Nicodemos. Cristão bom, Nicodemos, é cristão morto. Porque Paulo só falou que não tinha medo da morte, porque aconteceu uma coisa na vida de Paulo que tem que acontecer na minha e na sua. E eu sei que está acontecendo. Quando Paulo fala assim, eu não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é porque a morte na vida do crente não está no final da vida. A morte na vida do crente está no começo da vida. E é por isso que ele não teme a morte, ele já experimentou ela. Ela está no começo. Uma pessoa que fala assim, para mim o morrer é o quê? Lucro. Quem fala isso já morreu. Ele morreu quando ele encontrou com Jesus em Damasco. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem nasce de novo só consegue nascer de novo se morrer primeiro. Eu vou te fazer uma pergunta e vou respondê-la. Para Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? Vamos lá. Jesus chegou para Nicodemos e falou, Nicodemos, você entendeu o que eu vou falar? E entendeu? Então eu vou te contar uma história só para você entender o que é meu amor por você. Do modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que você acha que Nicodemos fez quando Jesus falou isso? Eu conheço essa história. Claro que conhece, é o mestre da lei. Você sabe tudo do Antigo Testamento. Mas essa história não é aquela daquele dia que eles fizeram aquela bagunça toda, sim. Eles comiam do maná que descia. O que você precisa fazer para comer o maná? Para de boca aberta. Não precisa nem cozinhar, não precisa fazer nada. Caía do céu, graça pura. Pura. Aí o escravo, o ex-escravo, olha para esse agora, Senhor amável, e fala assim, aquele que me açoitava, me dava um pão melhor do que essa porcaria que você está dando. Mas não é uma palavra adequada para eu poder falar nesse ambiente. No texto está escrito assim, temos fastio desse pão vil. Que nojo desse maná. É isso que eles estão falando. Mães, pensa nos seus olhos. Quando seu filho chegar em casa, depois que você passou um tempão de manhã, que você está com o cabelão tudo lá zoado, com as pernas inchadas, e com raiva de um monte de coisa que você poderia ter feito, mas estava lá fazendo comida, e na primeira garfada, ele falou, que porcaria, mãe, de comida, ai, 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 se eu tivesse uma madrasta, ela cozinharia melhor que você. Não chega perto disso, é o exemplo que eu chego. Dá uma raivinha? Dá uma raivinha? Nossa, se eu falasse para minha mãe, eu acho que ela ia abrir a venta, tipo um avião da TAM. Taxiano, não sobrava nada. Você vai, minha mãe, imagina se eu fizesse isso. Imagine falar para você, tia. Sabe que porcaria de comida? Isso é uma desgraça essa comida aqui. Não sei por que está falando isso. Arrumar alguém para fazer comida para mim. Isso é rebeldia pura. E Deus fala assim, eu vou deixar você viver por alguns segundos o que seria uma vida sem mim. Mas só uns segundinhos. Você esqueceu que você está no deserto, e no deserto tem serpentes. E as serpentes começaram a picar todo mundo. Moisés levanta a serpente de bronze, depois do clamor, e quem olhou para ela teve vida. Mas é um Deus amando o rebelde. Então agora coloca mais isso aqui para a gente terminar. Você já fez uma declaração? Qual foi a última vez que você fez uma declaração de amor? Vocês fazem declaração de amor com frequência? Não? Até perdeu o traquejo? É. Você faz? Fez alguma hoje ou não? Geralmente a gente faz quando o negócio está feio, né? É. Tem um amigo meu que chegou e falou, vou levar minha mina hoje lá no Rascal. Falei, você brigou com ela? Falou, não, nós estamos bem, estou comemorando 3 meses de casamento. Foi maluco. Quando você brigar, você vai levar ela para onde? Leva no BK, tá tudo certo?
Você vai levar, começaram a rasgar. Imagine que você tiver e falar assim, amor, eu fiz bobagem. Leva na padaria, se está tudo bem, você leva no McDonald's. Você vai começar com rasgar. O dia que você entrar numa encrenca, você vai levar ela para Paris? Não é assim, não. Você tem que levar quando você está mal. Mas você pode fazer uma declaração de amor assim. Vamos pensar numa declaração de amor. Eu também estou meio enferrujado. Então só lembro letra de música, mas de uma vez assim. Começando com seus olhos são como o brilho do sol no mar. Muito século XIX. Não, é que se eu for meio Cantares, não tem horário. Cantares é depois das 10. Eu posso dizer assim, você faz me esquecer quem eu sou, para pensar só em você, você me faz bem. Eu tenho vontade de ser uma pessoa melhor por sua causa. Eu preciso de você, não daria nenhum passo sem você. Mas os passos com você dão significado para a minha vida. Vamos embora? Não é assim. Boa. Melhor, já passou para o século XX ainda. É que das do século XXI tem que ter emojis, aí eu não consigo mais. Mas assim, eu preciso de você, você é tudo para mim, a minha vida só tem sentido com você. Elas são frases prontas, né, das nossas declarações de amor, igual abençoe essas mãos que o prepararam, que é as frases prontas de oração para o almoço. Olhe para as declarações de amor de Deus. Você imagina ele falando assim, cita uma frase de Deus falando assim, numa declaração de amor para você. Eu vou falar uma declaração de amor de Deus. Eu dei o Egito e a Etiópia por ti. Mas por que ele está falando de o Egito e a Etiópia por ti? Porque o Egito e a Etiópia são muito melhores que você. Verme de Jacó. O que ele está dizendo é, não faz sentido eu te amar. Que não seja eu mesmo. Então uma declaração, se Jesus estivesse na praia passeando com o objeto do amor dele, ia falar assim, ó, seus olhos, dá para colher umas 700 gramas de remela. Se seu cabelo tem tanta gordura, que eu não me arrependo de ter trocado o óleo do caminhão, porque 6 eixos, seu cabelo facilmente lubrifica. Se você aparecer com esse seu bafo e falar para o exército russo, você acaba com a guerra na Ucrânia, você dissipa o exército. Esse seu joelhinho me lembra um camelo que eu vi agora no Catar, na Copa do Mundo. É assim, e esse seu sorriso é um eclipse mesmo. É um eclipse total do sol. Dá vontade de fechar o olho quando você sorri. Isso é uma declaração de amor? Sim ou não? É essa aí. Essa é a declaração de amor. Porque falar eu preciso de você é uma declaração de necessidade. Isso não tem nada a ver com amor bíblico. Se eu preciso de você, eu não preciso te amar. Eu preciso te manter perto de mim porque eu estou falando da minha necessidade. Se eu não sei viver sem você, eu posso ser declarado a pessoa mais idiota do mundo de sair perto de você, porque eu não sei viver sem você. E se eu preciso de você a cada passo da vida, e você dá significado para a minha vida, por que eu vou querer, em sã consciência, viver sem significado? Não precisa ter um pingo de amor para fazer isso, só precisa ter neurônio. Agora, quando Deus olha para você e fala assim, eu não preciso de você. Eu te amo porque você precisa de mim. Quando eu escuto você falando, se você falar de política, eu fico todo encantadinho quando vocês estão falando de política. Ai, como eu me deleito quando vocês começam a falar de política. Você acha que Deus fica falando isso para você? Eu falo, eu tenho um asco quando vocês começam a falar, mas eu amo você. Eu amo você. Porque quando você fala de mim, você fica falando que eu tenho que ser transformado. Mas eu amo você. Mas, Senhor, o Senhor se alegra no quê? Esse é meu filho, quem me alegra? Eu me alegro no filho, eu não me alegro em você. Eu amo você porque você está triste, não eu. Mas, Senhor, o céu não vai ser o mesmo sem mim. Não. O céu sem você continua céu. Eu amo você, mas você sem céu é um nada. Você não está nem na memória de quem for do céu. Eu amo você. Não há uma declaração de amor de Deus por você que Ele não esteja falando dele. Guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E o salmista que ora certo, ele sabe como apelar para Deus. Senhor, é por tua causa. Da mesma maneira que Josué, quando quer vitória, fala, Senhor, é a tua glória que está em jogo. Deus não faz declarações de amor para você fazendo declarações sobre as suas bondades e virtudes. Ele fala sobre as virtudes dele.
Ele fala assim, mas Senhor, eu não presto. Ele fala, não é disso, isso não tem nada a ver. Senhor, você sabe que eu faço tudo errado? Eu falo, claro que eu sei, mas não é disso que nós estamos falando. Não é disso que nós estamos falando. A Maria prostituta e a Maria virgem vão entrar no céu pela mesma porta, de mãos dadas e pela mesma razão. Não tem nada a ver com você isso aí, tem a ver comigo. Deus amou o mundo de tal maneira, e o texto não está falando de um amor grande por alguém pequeno. Ele está falando de um amor maior ainda por alguém que nem quis ser amado. Ele está falando do tamanho da rebeldia. Ele está falando do amor no momento que eles estavam olhando para o céu e falando, a gente tem nojo desse teu pão. É disso, essa é a comparação que Jesus faz por Nicodemos. Então eu vou te fazer uma pergunta para Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? A pessoa mais importante que existe estava lá na cruz. Porque se Deus falasse de fato que você é a pessoa mais importante que existe para me salvar, Ele teria posto você lá na cruz. Mas lá na cruz estava a pessoa mais importante do universo. Jesus. Para Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? Ele, manifestado na glória do Filho. E para que você estivesse aqui sorrindo e saísse daqui e colocar sua cabeça no travesseiro, depois de ter tido um currículo como você tem, e falar, quando Jesus voltar eu vou para o céu com Ele, é porque lá na cruz estava a pessoa mais importante que existe. E não existe nada que você e eu possamos fazer que diminua o tamanho disso, porque a pessoa mais importante do universo estava lá para dizer para mim que eu não posso tratar você conforme o que você fala de Deus. Eu tenho que tratar você conforme Deus falou de você. Eu não posso olhar para as pessoas e tratar as pessoas conforme o que elas pensam sobre mim. Eu tenho que tratar as pessoas conforme o que Deus pensa sobre elas. Isso é a glória do Evangelho. A glória do Evangelho é você encontrar com qualquer pessoa do planeta e ela merece ser tratada pelo que Deus falou sobre ela, porque a pessoa mais importante do mundo olhou para mim, olhou para você e falou, eu vou te buscar, eu vou te levar. Você fala para ele, mas Senhor, eu não presto. Ele fala, eu já sabia quando eu falei isso, e é por isso que você vai entrar no céu vestido com a minha roupa. E quando você entrar no céu vestido com a minha roupa, ninguém vai saber quem é quem, porque para isso eu te fiz. Para isso eu te fiz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a pessoa mais importante do universo, para que todo aquele que nele crer. Nicodemos falou, crer? Crer, Senhor? Só de sábado são 430 regras, você fala só de crer? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é capaz. Ele é capaz. Crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns poucos anos atrás, a gente ainda lembra com tristeza daquela bizarrice que foi a Boate Kiss, lembra? Ai, cada coisa, né, gente? Eu fico pensando nos pais que ainda choram e muita coisa, mas o pior para mim dessa história é porque alguns jovens, e estavam tendo uma formatura ali, uma festa de formatura naquele dia. Alguns jovens, quando olharam as primeiras faíscas, se assustaram e correram para a porta. E assim que eles chegaram na porta, eles encontraram os brucutus de terno preto e falaram, deixa eu ver a comanda. Eles falaram, não tem, pagou a comanda? Então volta lá, paga e sai. Ele falou, mas tem fogo lá. Isso é graça de vocês. Eles voltaram para pagar a comanda. E 97% dos corpos foram encontrados no banheiro. Por quê? Porque a porta de entrada no banheiro era igual à saída de emergência. Mas não sei você, eu só conheço banheiro com uma porta. E quando eles entraram no banheiro, eles entraram num beco sem saída. E quem entrou não saiu mais. Bateram a mão achando que estava encontrando a saída, encontraram um beco sem saída. E eles não morreram queimados, eles morreram sufocados, inalando aquela fumaça tóxica. Essa é a história da Boate Kiss? Essa é a história do planeta. Porque o planeta está cheio de gente assim. Morrendo porque está procurando salvação na porta errada. E alguns que estão morrendo porque até bateram na porta certa, mas encontraram gente com a mensagem errada. Todo aquele que nele crer, o que produz relacionamento é o amor. E eu vou te chamar para uma coisa agora, e por favor preste atenção no que eu estou dizendo. Essa história não é sobre um fariseu. Sabe por quê? Porque nascer de novo é uma história que a gente fala sobre bandidos. Não faz sentido para a gente. Confesse no seu próprio coração.
Se eu disser assim, sábado à tarde nós vamos ter um grande testemunho de nascer de novo. O que você espera? Um ex-membro do PCC. Não é assim? Isso é nascer de novo. Alguém que abandonou o crime. Jesus falou nascer de novo para um professor de teologia, fariseu, mestre da lei. Foi para esse tipo de gente que ele falou. Nós falamos nascer de novo para prostitutas, drogados, ladrões, corruptos, criminosos. Essas pessoas precisam ser regeneradas e nascer de novo. São essas pessoas que dão ibope no testemunho. Mas Jesus não falou nascer de novo para a mulher samaritana e nem para a mulher que estava lá caída. Aquela prostituta caída, ele falou, eu não te condeno. E para o fariseu ele falou, você tem que nascer de novo, senão você não entra. O que ele está dizendo é que não é o que você faz, é o que Deus faz com você. Portanto, todas as pessoas que estarão do lado de dentro da cidade santa, só estarão por causa daquilo que Deus fez, e não porque elas fizeram. E todas as pessoas que estarão do lado de fora da cidade santa, só estarão, aí fora veio para cá, ficou mal, né? Eu vou ficar aqui no meio. Todas as pessoas que estarão do lado de fora da cidade santa, só estarão porque elas rejeitaram o que Deus fez. O que Deus fez, e o nome disso é graça, e somente a graça e o evangelho. E hoje você fala, Senhor, eu quero ser outra pessoa, porque essa pessoa que existiu até agora, simplesmente não consegue, porque nascida é carne. Então entenda, espiritualidade, essa é a minha oração. Espiritualidade não é a relação que você tem consigo mesmo, com o seu eu interior. Espiritualidade é uma relação íntima com o Espírito. Espiritualidade é uma conexão de intimidade com o Espírito Santo de Deus, que te faz nascer de novo e não anda com você, ele anda em você. Espiritualidade é morrer, e o que nasce de novo não é um novo ser igual a você. O que nasce de novo é um novo ser igual a Cristo. Que planão, que plano, tem noção? Eu vou chegar lá no céu, aí Jesus vai dar um sorriso, eu falo assim, eu vi esse sorriso lá na Central de Santo André. Como que é seu nome? Débora. Não vou esquecer esse nome, não, da minha irmã. Eu falei assim, nossa, olha o sorriso. Eu falei, Jesus, que sorriso é esse? Ele falou, mas esse sorriso é da Débora. Eu falei, que da Débora? O dia que a Débora morreu, eu coloquei meu sorriso nela. Foi eu sorrindo sempre. Não era o Senhor? Sempre fui eu. Aí o Hudson vai chegar lá no céu e falar assim, mas esse abraço aqui é do meu pai. Eu falo, do seu pai nada. Esse abraço era meu. Era meu. O senhor está falando aí que essa voz aí, sempre imaginei que você fosse barítono, Jesus. Aí fala, claro, você imaginava que eu fosse tenor. Vinde benditos. Vinde benditos, meu pai. Mas você não é o pastor? Não era seu pastor. Era eu, seu pastor morreu. Eu vou até dizer a data que ele morreu, que eu matei ele. E quando ele ressurgiu, já era eu andando. Esse é o plano. Consegue imaginar a Cidade Santa? Está conseguindo imaginar? Posso estar imaginando um Beto Carreiro Word pintado de amarelo. Não é? Consegue imaginar umas portas de pérola? Nada faz sentido para a nossa imaginação. Quando eu chegar lá, tudo vai ser surpresa, menos uma coisa. Tem uma coisa da Cidade Santa que eu garanto para você que eu já vi. E não foi em visão. Nunca vi as pedras, nunca vi as pérolas, nunca vi o trono, nunca vi os muros, nunca vi nada de lá. Mas quando andar lá, eu vou encontrar você e falar, Lunasp 2020. Já te vi lá e vou te reconhecer, porque a única coisa que você conhece da Cidade Santa é a pessoa que está do seu lado. E isso a gente vai reconhecer. Porque a gente está louco para ir para o céu. Mas o céu está louco para vir para cá. Eu vou olhar para a Cidade Santa, não vou reconhecer o muro, mas eu vou lembrar de você. Já pensou nisso? Esse é o maior sinal de que o Evangelho dá certo. Eu quero ser uma nova vida, ter uma nova vida, mas não uma nova vida de mim. Eu quero uma nova vida dele. E você? Se eu começar, você vai comigo? Sim? Então vamos fazer o seguinte, tem a galera do louvor que vai me ajudar aqui a não desafinar, vocês são bons. Eu não vou orar sozinho, mas eu quero dizer uma coisa para você sério, e leve muito a sério o que eu vou dizer. Eu comecei e vou terminar da mesma forma. Se você não abandonar o seu paraíso da frase pronta, você não conhecerá Jesus. Você concorda comigo e aceita? Diga sim. Diga amém.
O reino de Deus não é feito de frases prontas, é feito de pão para ser comido. A palavra é vida. Então quando você falar assim num culto: Senhor, eu quero ser um novo ser, fale que você quer ser um novo ser, e não repita a frase dos outros. Se você falar assim: eu quero nascer de novo, por favor diga: eu quero nascer de novo. E eu vou dizer uma coisa em nome de Jesus: se você não quer nascer de novo, não se levante. Não se levante, não ofenda. Mas se você crê que Deus é capaz de fazer de você um novo ser poderoso para viver mostrando a cara dele para o mundo inteiro, e você crê que o Filho de Deus tem poder de transformar uma pessoa em outra, em um culto, por favor, se levante e peça isso para Ele, porque você não tem outra chance senão Ele. Porque é isso que eu vou dizer: Senhor, eu quero, nasce em mim. E se o Senhor é grande desse tamanho, quando o Senhor nascer dentro de mim, o Senhor vai botar tudo para fora, porque Deus é maior do que eu. Se você crê, fique em pé e ore junto comigo. Deus ouve a minha oração. Cante com fervor. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Cante. Deus ouve a minha oração. Você consegue falar lá do íntimo? Nasce em mim e me salva. Repete, fala para Ele. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Repete. Nasce em mim e salva minha vida. Você crê, diga amém quando acabar a frase. Salva minha vida. Vou dizer isso para Ele: Senhor, entra e entra quebrando tudo. Quando eu disser isso, e se isso for uma verdade para a sua vida, diga amém, tá bom? Entra e joga fora o que não é teu e vai arrumando do seu jeito. Senhor, eu tenho medo, mas eu quero te aceitar e nascer de novo com medo e tudo. Senhor, eu não tenho certeza de tudo, mas eu quero ter certeza que é você
Então eu quero dizer para ti o que Pedro falou: és tu, é você que está falando aqui.